A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Boa noite, amigos que nos acompanham pela Rádio Brasil Espírita de Maceió, que, através das suas várias modalidades de transmissão, tem ofertado programas com base no Espiritismo, na interpretação da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo. Nós iniciamos há pouco tempo uma nova série de programas pela Rádio Brasil Espírita. Estamos comentando o livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, que é Paulo e Estevão. Porque esse livro, neste ano, está completando 80 anos de lançamento. Isso aconteceu no mês de julho do ano de 1942. Em programas anteriores, fazendo uma introdução, nós já focalizamos a forma que esse livro foi produzido pela mediunidade de Chico Xavier, a repercussão na época do lançamento e os reflexos até nossos dias. E mostramos também o significado do conteúdo desse livro, Paulo e Estevão, com base em textos do Novo Testamento que foram analisados pelo Espírito Emmanuel, principalmente Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo. Hoje nós iniciaremos, para apresentação a vocês, de capítulos, comentando alguns desses capítulos que compõem o enredo do romance Paulo e Estevão. E é interessante destacarmos que o Espírito Emmanuel, ele começa por focalizar aquelas pessoas, aqueles seres que tiveram assim uma influência no então doutor Saulo de Tarso. Ou seja, antes de Saulo se converter ao cristianismo, ele era o doutor da lei, como comentamos em programa anterior. Ele era um fariseu ortodoxo, com grande preparo, profundo conhecedor da Torá. Então, há personagens que foram determinantes, culminando com essa transformação de Saulo para Paulo. Quem eram eles? Na realidade, dois irmãos. Gesiel, que adotou, depois que se tornou seguidor de Jesus, o nome de Estevão, o pseudônimo de Estevão, e Abigail, que veio a Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Então, é através dessa focalização nos momentos anteriores da família, de Gesiel e de Abigail, que Emmanuel começa a montar o seu enredo. Então, é um livro de grande valor histórico. E aqui nós gostaríamos de assinalar para vocês que tudo isso começa a acontecer, o enredo começa a se desenvolver aqui na cidade de Corinto. A cidade de Corinto, quer dizer, é uma região, sob a influência da antiga Grécia, aqui está Atenas, aqui Corinto, nós temos aqui o Mar Tirreno, do lado de cá o Mar Egeu. Então aqui era um istmo muito pequeno, próximo a dois mares. Então a cidade de Corinto, ela tinha um valor estratégico muito significativo naquela época, em que o Império Romano havia conquistado toda essa região. Então aqui nesse mapa nós temos aqui a capital do Império, Roma, a Península Itálica, a Macedônia, a região da Grécia, essa província aqui
chamada Acaia, onde está localizado Corinto, a Ásia Menor, atualmente Turquia, e aqui a região da Síria, né, do Líbano, e que antigamente eram aquelas várias províncias, como a Judéia, a Samaria, a Galileia. Então vejam, é em torno aqui de toda essa região do mar Mediterrâneo que Paulo de Tarso veio executar o seu trabalho. E o interessante, meus amigos, é que a vida de Gesiel e de Abigail se inicia aqui em Corinto. Então, o que aconteceu, o que é relatado, né, por Emmanuel no romance Paulo e Estevão. Ali nessa cidade de Corinto, que era uma das principais daquela província que nós mostramos, chamada de Acaia, era uma colônia de muita importância pelo valor estratégico, né? Facilidade aí de 2 portos, e ao mesmo tempo é um local que havia sido conquistado pelos romanos mais ou menos no ano de 146 a.C. E houve um momento, inclusive, que ali se estabeleceu um legado romano, um militar, que veio a ser extremamente austero, rígido, punitivo, né, com o povo de Corinto. Então foi exatamente ali naquela região que começa o enredo do romance Paulo e Estevão, falando da família dos 2 irmãos, Gesiel e Abigail. E o pai deles, né, que era o velho Jochedeb, né, que família, portanto, de origem judaica, de tradição judaica. Era importante, então, que eles professavam essa religião e toda a tradição que emanava ali do Sinédrio de Jerusalém. Então, as coisas começam a se desenvolver, segundo Emmanuel, por volta do ano 34 da nossa era, quer dizer, um ano após a crucificação de Jesus. E ali havia tomado posse outra vez exatamente aquele militar que tinha sido muito rígido, né? Licínio Minúcio, que havia assumido praticamente como um governador ali da região de Acaia, incluindo a cidade de Corinto. E acontece que aquele senhor, né, de idade, que era o Jochedeb, pai de Gesiel e pai de Lívia, já havia sofrido, né, naqueles primeiros momentos prévios em que esse próprio militar esteve ali, quando ele tomou posse de alguma daquelas terras que eram de propriedade da família. Então ele passava já por algumas agruras, né, em consequência disso. Quando volta esse militar e na condição ali de um governador, vamos assim dizer, então estava estabelecido ali um ambiente de intriga, de calúnia, de perseguição aos judeus. Então numerosas famílias de origem judaica foram vítimas preferenciais, né, em termos de extorsão, né, de oportunismo, né, retirando bens ou cobrando altos impostos deles. Era essa a maneira de agir desse legado romano, Licínio Minúcio. Então veja o que aconteceu. Esse velho Jochedeb, né, estava caminhando em direção ao mercado certo dia, quando ele encontra, inclusive, pessoas que tinham funções militares, né, ali no mundo romano. E nessas condições, o velhinho, que era identificado pela sua fisionomia e pelas suas vestes, como da linha israelita, descendente, portanto, de judeus. E nesse momento, aproximaram-se dele alguns desses militares e começaram a demonstrá-lo. Judeu desprezível, como ousas passar na rua sem saudar os teus senhores? Então aí há uma provocação,
Jochedeb ficou assim impávido, né, impactado com tudo aquilo, e a partir daí ele passou a ser agredido, né, com bofetões, caiu ao chão machucado, mas mesmo assim ele não reagiu e foi em direção ao mercado. Logo depois, aquela mesma pessoa foi outra vez vítima, né, de autoridades, né, ou militares romanos, porque ele encontrou algum desses e falou, então eu vou saudá-los. E ao saudá-los, os homens reagiram como se estivessem sendo ofendidos, como se aquele senhor idoso tivesse sido desrespeitoso e mal com eles. E mais uma vez ele foi agredido. E é nessas condições que ele chega, inclusive, lá na propriedade rural da família, não é? Gesiel, que era mais velho, estava aproximadamente com 25 anos, né? Estava trabalhando ali na roça, né? Arando. E a filha, Abigail, quando chega, encontra o pai naquela circunstância, acabrunhado, machucado, procuram saber, não é? E o que tinha acontecido. Chega Gesiel, dando carinho, os dois filhos, atenção a ele, ante a brutalidade de que ele havia sido vítima, né? E aí eles relataram tudo o que havia acontecido. Acontece que, na sequência, naqueles dias seguintes, mais uma vez, aquele senhor idoso, né, pai de Gesiel e pai de Abigail, estava outra vez ali na cidade, e quando chega uma liteira, né, romana, desce um questor do império e passa a anunciar um édito de Licínio Minúcio, informando que em determinado local estariam agora à disposição para ouvirem as queixas, as reclamações daqueles que se julgavam preteridos de alguma coisa. Então, Jochedeb se interessou, contou aos filhos, os filhos relutaram, achando que seria inglória, né, essa atividade. Mas ele, pensando na possibilidade de receber indenizações pelos prejuízos que ele havia sofrido em função de desapropriação de propriedades dele, ele foi ao encontro, né, para fazer ali as suas lamúrias. E ao mesmo tempo, Jochedeb estava seguindo, né, leis emanadas da Torá, do dente por dente, olho por olho, da busca de justiça, né, naquele conceito do judaísmo, e achou que ele deveria postular sim isso. Então ele procurou as autoridades representativas do legado romano, fez todas as suas declarações, as suas apresentações, e não foram aceitas. Não foram aceitas porque acharam que ele não teria direito, não é? E nessas condições, aquele senhor de idade, né, volta ali para a propriedade rural, conversa com os filhos, e ele está inconformado, né, com toda aquela situação que ele havia postulado, né, uma indenização, e havia sido rejeitada essa sua proposta. E mais uma vez, eles procuraram ler textos das Escrituras que não eram, né, na abertura do texto, não era favorável, né, àquela medida de que o velhinho estava tentando empreender junto às autoridades romanas. Mas ele insistiu. E assim, o que aconteceu? Ele volta a apelar em nome, dirigindo, né, ao legado do imperador César, procura mais uma vez solicitar essa revisão, e o que mais uma vez foi negado, né? Ponha-se na rua e ninguém discuta essas decisões do Império Romano. Então foi isso que ele ouviu. E ele queria justificar, dizendo que tinha 2 filhos, que ele tinha que
eram as esperanças do coração dele, né? E pediu que ele fosse poupado. Acontece que Jochedeb, ele retorna extremamente chateado e com ideias de rancor ali na sua propriedade. E o que ele fez? Ele procura a propriedade vizinha, que era exatamente de Licínio Minúcio, e ateia fogo na mata. Então estabelece-se um grande incêndio e ele achava que ele tinha direito de fazer isso porque ele tinha sido considerava como um roubo, né? O sequestro de bens que ele havia sofrido. Então, nessas condições, ele extremamente amargurado, ele veio inclusive a acabar conversando com os filhos, né? O que havia acontecido. E aí ele soube que o Jesiel chegou tarde, inclusive naquele dia, na sua residência, justamente porque ele estava tentando apagar o fogo. Ele não sabia que o pai é que tinha provocado. Bom, em decorrência de tudo isso, eles receberam nos próximos dias uma intimação, o pai e os filhos, né, pelo fogo ali naquela região, como suspeitos de responsabilidade pelo incêndio. E foram levados a julgamento, e nessas condições Licínio e seus séquitos, né, condenaram o velho Jochedeb, e seria condenado com a morte, né? E no caso de Jesiel, ele seria encaminhado para as galés, né? Os remos rápidos, né? Nas embarcações romanas. E o velhinho não conseguiu superar, né, todo aquele martírio, a tortura, as chibatadas, né, os açoites que ele estava sendo submetido, e começou a falecer. E naquela hora a Abigail percebeu, inclusive entoou um canto muito bonito que é registrado por Emmanuel: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora a miséria amarga nos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. E assim desfalece e morre fisicamente o velho Jochedeb. Jesiel é encaminhado para as galés e Abigail foi liberta porque ela não tinha um envolvimento direto. E aí um soldado a levou para fora, soltou ela sozinha no mundo, sem posses, sem absolutamente nada. Acontece que aquele soldado, né, que a levou para a rua era uma pessoa que cumpria ordens, mas que tinha um bom coração. E nessas condições ele indicou que ela deveria realmente sair de Corinto. E indicou inclusive uma pessoa que ela deveria conhecer, uma viúva chamada Sostênia. E ela chegou nessa residência e Sostênia, que era afeiçoada à mãe já desencarnada, né, de Abigail e de Jesiel, a reconheceu, a recebeu no seu lar e se prontificou a ampará-la. E mais ainda, disse que ela conhecia um casal, né, e que esse casal também era de origem judaica e que teriam todo o interesse e disposição de amparar e de ajudar Abigail. Então ela foi levada à casa de Zacarias e de Ruth, não é? Dois também judeus, né? E que moravam na região de Sencreia. Sencreia
é exatamente aqui essa parte de baixo. Aqui no Istmo tem Corinto, né, junto ao mar Tirreno, né, e Cencreia já em direção ao mar Egeu. Então, distante de em torno de 12 quilômetros entre si. Então, ela foi levada à casa, né, desse casal, Zacarias e Ruth, e aí deram toda a atenção, acolhimento a Abigail, porque conheciam a família de Abigail, e disseram que eles estavam de partida para Jerusalém, né? E nos próximos dias. Então informaram, dentro de uma semana estaremos voltando para a Palestina. E aí ela se sentiu reconfortada, né, com a possibilidade de sair dessa região e de ir para a Palestina, de onde emanavam, né, todas as orientações ligadas ao judaísmo, que eles eram todos vinculados, né, a família de Abigail, Gesiel e seu pai, que havia sido executado, né, pouco tempo antes. Então, nessas condições, Abigail ficou extremamente agradecida, né, por essa oportunidade, né, que ela teve naquela condição, né, depois de acompanhar o sequestro, né, dos bens deles aqui na região de Corinto, de seu pai vir a ser executado, ela acompanhar tudo isso, mas ela lembrou e fez uma canção até em homenagem ao pai, ela que era fiel às escrituras, né, que compõem a Torá, viu o seu irmão também ser preso, encaminhado para as galés, e de repente ela foi libertada. Foi libertada por um soldado de bom coração e que o encaminhou para uma família de judeus. Então ela chega aqui no lar de Zacarias e de Ruth em Cencreia. E agora, na semana seguinte, eles iam se dirigir aqui para a região da Palestina. Então é interessante, né, essa origem, né, de todo esse romance. Pois bem, nós gostaríamos também de destacar que na próxima reunião televisiva, no nosso próximo programa, nós estaremos já focalizando os capítulos que Emmanuel mostra o destino, né, de Gesiel e também o destino de Abigail, não é? E que nós vamos revelar ainda nesse momento. Vamos deixar para o próximo dia, próximo programa. Mas o que nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade, porque isso vai aparecer mais à frente, quando nós estivermos já analisando as epístolas de Paulo lá na frente, existe uma epístola dirigida aos coríntios. E quem são os coríntios? São as pessoas que residem aqui na cidade de Corinto. Então Paulo, anos depois, né, cerca de 20 anos depois dessas ocorrências que nós estamos relatando, ele chega em Corinto, funda agremiações de seguidores de Jesus, e depois, na sequência da viagem, quando ele está aqui na região de Éfeso, ele escreve 2 epístolas, ou seja, 2 cartas aos coríntios, dando orientações. Por quê? Por causa da situação social e de costumes da cidade de Corinto. Porque essa cidade, como ela estava localizada entre 2 mares, então era um local estratégico, né, de passagem de militar, de comércio, o seu porto, etc., tinha uma grande movimentação e uma população flutuante muito grande, e de várias tradições e de várias regiões aqui em direção à Ásia. Aí significa o seguinte: era uma cidade que não tinha consolidada ideias de costumes. E isso é relatado, inclusive, por um filósofo grego chamado Estrabão, que escreveu uma série de papiros, né, depois chamado de livros, chamado Geografia, onde ele analisa as capitais, as principais cidades da Macedônia e da Grécia, de toda essa região, e mostra que Corinto era das mais corruptas, né, onde não havia respeito, né, às pessoas, e tudo era válido, tudo era considerado normal.
Então a expressão viver como um corinto, ou como um coríntio, né, como se dizia na época, significava ter uma vida assim que vale tudo, tudo é normal, tudo é aceito. E Paulo se antepôs a isso, mostrando a moral de Jesus. Então nós voltaremos mais à frente a falar sobre Corinto. Nós agradecemos a atenção de todos vocês e os convidamos para estarmos juntos na próxima quarta-feira para analisarmos outros capítulos, né, dessa obra monumental da psicografia de Chico Xavier, que é a obra Paulo Estevão. Uma boa noite a todos vocês. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.